aqui para isso. Estamos aqui para ajudar a alma que sofre, tá bom? Quem pode ler para a gente, por favor? Ética na psicanálise. É a virtude. Não, nem em cima. Segundo. Não, tem que ler. Segundo, Platão, tá enxergando aí? Oh, abaixo de ética está aparecendo o quê? Pastor, Eu, professor, eu. é Tá. Bárbara. É Segundo Bárbara. Eu Platão. entrei agora mesmo, tá? Tá, obrigado. Aí embaixo de ética. Bom dia, Bárbara. Tá. Ética na psicanálise. Segundo Platão, a ética está idealizada em cima do quadro virtudes principais. Aqui eu A. errei, só Sabedoria. um minutinho. Então, só um minutinho que esse Mariano, quando o Bibo parar, para me explicar. Segundo Platão, a ética está estabilizada, está sistematizada em 4 virtudes ou 4 pilares principais, tá bom? Nós vamos ver aqui uma. Você vai ler, aí dá um tempinho que eu vou explicar A, B, a C e a D, tá bom? Ok, tá bom. Letra A. Sabedoria. É a virtude da parte racional, o conhecimento da alma. Ela se expressa no morrer cada dia para separar o espírito dos apetites da parte vegetal. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos que Platão, o grande filósofo, ele fala que a ética ela tem alguns pilares, tá? Algumas virtudes. E ele cita aqui 4 para nós. A primeira é a sabedoria. Então, o que Platão ele filosofando, tá? A filosofia são linguagens metafóricas, são linguagens alegóricas, são linguagens que a gente tem que ter um pouquinho de feeling, tá? Estudo para entender que realmente o camarada quer dizer com o que ele disse, que nem sempre é o que está na tela, tá bom? A sabedoria, segundo Platão, na ética, a sabedoria na ética, não é na sabedoria da vida, na religião, no meu saber, não. Sabedoria da ética. A primeira virtude é a ética faz a virtude da parte o quê? Racional. Eu tenho que entender por que eu estou praticando essa ética, porque eu estou seguindo alguns padrões, porque eu entendi que esse padrão, essa regra não pode ser quebrada. Então é a parte racional. É o conhecer da alma. Tá bom? Então a sabedoria é a parte racional, o conhecer da alma. A alma fala do psiquismo, tá bom? A razão e o sentimento, a alma. Ela se expressa no morrer cada dia para separar o espírito dos apetites da parte vegetal. Vegetal? Ou seja, aquilo que o meu desejo. Pode fechar o microfone agora um pouquinho. Aquilo que é do meu desejo, né? A parte vegetal, aquilo que me alimenta. Então, eu morro cada dia. Eu morro para separar o meu entendimento do meu desejo. Você vai entender porque eu estou falando isso lá na frente. O psicanalista tem que ter cuidado com o desejo dele. Eu tenho que estar preocupado aqui com o desejo do meu paciente, não com o meu desejo. Tá? Eu não estou aqui para me satisfazer, entre aspas, no meu paciente. O paciente tem que satisfazer o desejo dele no psicanalista. Tá? Ou encontrar um caminho para satisfação na análise, mesmo que não seja completa, mas que seja satisfatória, que amenize a dor dele. Tá bom? Pode continuar lendo. B. Coragem. Essa é a virtude da parte animada, a utilização da vontade para garantir a conduta ideal. Para ser ético, tem que ter coragem. Tem que ter coragem, porque é fácil, às vezes, aquilo que eu conversei com a Carolina, você pegar coisas de outras ciências que cuidam da saúde mental e trazer para a psicanálise e achar que você pode fazer, resolver logo o problema do paciente e de repente você vai ser pensando que está sendo corajoso e usar a técnica que você não conhece, na verdade está sendo covarde.
Porque o corajoso, ele sabe as suas limitações e ele não tem vergonha de usar aquilo que ele tem. Então, coragem para se manter dentro da ética na psicanálise. Pode continuar lendo. Moderação. É a combinação e a harmonia entre a parte racional e a vegetal. Nessa harmonia, a parte vegetal é dominada. Bom, isso aqui é filosofia, tá? Parece que não faz sentido. Eu sei que uns aqui já fizeram filosofia, uns são graduados, mas aí tem que explicar para todos, né? Tá bom? Então, o terceiro pilar da sistematização da ética, segundo Platão, é a moderação. Ok? A ética, ela nos deixa moderado na psicanálise. Bom? Por isso tem que ter coragem para conseguir ser moderado. Porque sem coragem você não consegue ser moderado. Moderação. É a combinação. Não, então eu vou explicar, peraí. Tá. Moderação. É a combinação e a harmonia entre a parte racional e a vegetal. A parte da razão e a parte do desejo. Que o vegetal aqui está como, sabe, meu desejo, aquilo que me alimenta, aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero. Mas eu tenho que ter razão se eu posso querer aquilo naquele momento. Então a moderação, ela caminha, ela agora deixa harmônico a razão e o desejo. O meu desejo é razoável, então eu vou lá e posso realizar esse desejo. O meu desejo é irrazoável, ele está fora da razão, fora da ética, eu não posso realizar esse desejo. É complicado, mas eu complico mais ainda. Se a coisa estiver muito complicado, vocês falam aí alguma coisa, tá bom? Mas, professor, um minutinho, deixa eu terminar sobre isso aqui. Mas nessa harmonia, a parte vegetal é dominada. Então a minha razão tem que dominar o meu desejo quando eu estou aqui sentado analisando o outro. Eu não posso realizar o meu desejo no outro, me impor sobre o outro. É o outro que se impõe sobre mim. A fala do paciente é maior do que a minha. Ainda que eu ache não, que você estudou e sabe mais do que ele, deixe ele falar. Deixe ele falar. Aqui tem vários alunos que são meus pacientes didáticos, ou seja, eles aprendem são analisados e aprendem a analisar. Então, com eles, às vezes, a gente mostra e algumas coisas. Mas com o paciente normal, ele fala e eu tenho que ser moderado, eu tenho que ter razão para me segurar e deixar o paciente falar. Pode falar quem queria falar aí, por gentileza. Oi, professor, é Gabriela. Não, eu vejo que a ética, ela nos traz esse norteamento para a nossa conduta como psicanalista, né? Como o senhor está falando aí, né? Ela conduz a nossa forma de agir. Nós temos limites para atuar. Eu vejo também dessa forma. Isso aí. Entendeu? Aí o que acontece o problema é quando, não é o seu caso, tá? Vários alunos se formam, sabe? Não fazem mais análise, não são mais supervisionados. E aí eu fico pensando, fez o curso e não ensinaram, não aprendeu isso? Eu faço análise há 12 anos, eu vou fazer e tenho que fazer análise. Como é que eu vou conviver com 10 analisandos por dia, média mais ou menos, e eu não ser analisado? E eu não ter a moderação de entender que eu preciso fazer essa separação, que eu preciso fazer a separação e, ao mesmo tempo, a harmonização. Porque filosofar isso é dizer o contradito. É contradizer aquilo que já foi dito e dizer novamente aquilo que eu não disse. Então, filosofia é algo que te leva a um paradoxo, a um ciclo de pensamento insondável, inexorável, perdão. Então, é necessário entender que uma da ética é entender a moderação e que
você não pode sair daqui e ser um psicanalista sem moderação de ética da tua profissão, ok? Eu estou usando filosofia porque eu falei lá atrás que a filosofia é uma das seis, uma das seis sistematização da filosofia. Até a filosofia tem que ter ética. Eu não posso sair filosofando o que eu quero. Eu tenho que filosofar dentro de uma ética da filosofia, tá bom? Pode perguntar o que queira falar, por gentileza. Eu. Então, nesse contexto aí que você está falando, bate muito o senhor bate muito naquela tecla, né, do saber. Aqui eu não imponho o meu saber. Isso. Eu não imponho o meu saber. Porque, na realidade, é essa, né? Quando você está ali com a pessoa, com o paciente, você não vai impor aquilo que você sabe. Não é o seu saber, como o senhor sempre fala. O seu saber ali não serve de nada. Isso é uma pessoa moderada, uma pessoa com ética, que já entendeu o caminho da psicanálise. Seria isso? Isso. Porque se eu sempre analisar alguém com a minha norma de conduta, com a minha norma de ética pessoal, com a minha, com meus conceitos, preceitos, eu vou entrar por um caminho complicado. Porque aqui, por exemplo, aqui tem evangélico, tem espíritas, tem um monte. Aqui tem héteros, tem homos, tem tudo, tem vários. Então eu vou ali, eu tô numa consulta, eu vou querer mudar alguém. Primeiro que o especialista não está aqui para mudar ninguém, aprenda isso. Nem mudar ninguém de religião, nem de opção, nem de nada. Eu tô o quê? Não prometo cura, mas tentar levar o paciente a descobrir a cura que está dentro dele. Porque a cura está com ele. Ele é a cura dele. Ok? Então, se eu já venho com a moral, com uma ética e sento aqui, aí pronto, eu vou querer me impor. Vou falar que não, você está errado, você não pode ser isso. Não, você está errado, você não pode pensar assim, não. Você está errado, você não pode ser espírita. Você está errado, você não pode ser mulher. Aí eu começo a botar, não, você não pode política, por exemplo, você não está aqui para isso. Tá entendendo? Então, essa é a ética da psicanálise. Não a ética, a minha ética, que eu me sinto vazio do meu padrões morais e éticos para ouvir a ética e a moral do outro. O que está em jogo é a moral do outro, a ética do outro, não a minha. A minha ética aqui sentado, como psicanalista, qual é a minha ética? Ética do Marcos? Não, ética da psicanálise. Ok? Próxima leitura. Letra D, justiça. É uma virtude geral que começa a existir na pessoa quando as três partes da alma estão em harmonia, quando todas as tensões são vencidas. Interessante, né? Platão, milhares de anos atrás, antes de a gente saber das tópicas de Freud, né? Consciente, pré-consciente, inconsciente. Antes de ele conhecer o id, o superego e o ego, ele já sabia, de alguma forma filosófica, que a alma tinha três partes, ou três dimensões. Entendeu? Então, a justiça é quando as três partes da alma, tá, estão em harmonia. É quando a minha alma entra numa harmonia, eu consigo ser justo. Entre aspas, né? Porque não existe injusto sequer, mas eu consigo entender a justiça. E qual é a minha justiça como psicanalista? Julgar o outro? Exercer valor de juízo? Não posso. Quem está falando está com a justiça dele. Não quer dizer que eu concorde, mas eu estou aqui para ouvi-lo e não para mudar o que ele acha como justiça. Ele vai mudar a psicanálise ao se descobrir, ao se conhecer melhor. Ok? Bom? Pode ler, por gentileza. Qualquer pessoa. A ética na psicanálise.
se propõe a embasar os futuros psicanalistas a princípios morais que devem nortear a conduta do médico da alma. O que define a ética na psicanálise é o fato de que, nesse caso, se considera o inconsciente e toda a sua verdade. Verdade inaceitável para aqueles que consideram apenas o campo da consciência. A verdade do sujeito é de que há um mal que o mal inerte. está, isso aí, a condição humana. Isso não deve nos aborrecer ou enfurecer. Perdão, aqui a letra ficou muito junto, é um mal-estar inerente à condição humana. Não tem como escapar desse mal, esse mal está em mim, tá bom? Teve um grande filósofo chamado Paulo, que ele disse, né, o bem que eu quero eu não consigo, mas o mal que eu não quero, isso eu faço rápido, toda hora, né? Então é uma filosofia, um filósofo, né, para não misturar religião, antes de não misturar religião, mas Paulo ele disse isso, também trazendo aqui para o campo da filosofia, ele filosofou dizendo que existe um mal na condição humana que é incontrolável. Aí fala, isso não deve nos aborrecer ou enfurecer. Aí, porque você vai pegar casos aqui que, sabe, você vai ter que entender que você não está como juiz, acabei de dizer que é a justiça lá, você não está como juiz, você não está como poder de polícia, você não está com nada, você está aqui para ouvir, você vai ouvir certas coisas que, sabe, você tem que estar preparado na ética da psicanálise, ou ética da psicanálise, para ouvir coisas que o outro fez ou que o outro sofreu, e você tem que ter a ética de ouvir, sabe? Não se enfurecer, não querer ser justo, aplicando justiça no outro, você dá para ouvir o sofrimento do outro. Mesmo se o outro já falando de uma coisa horrível que ele fez, ele está aqui o quê? Querendo cura daquilo, daquela dor, aquele erro. E eu não estou aqui para julgar, não estou aqui para aplicar a punição, para nada, estou para ouvir qualquer sofrimento que ele tenha. Seja sofrimento que ele sofreu ou sofrimento que ele impôs no outro. Ok? Eu estou falando aqui parafraseando, para não usar palavras fortes. Vocês estão entendendo? Vocês vão pegar pessoas aqui que praticaram coisas que... Eu já peguei vários pacientes que tem que ouvir, respirar e sem perder a ética, sem mudar pose, sem mostrar nenhum olhar crítico do que o outro está te contando. Estão preparados para ser psicanalista mesmo? Mesmo? Perdão. Porque você vai passar aqui com pessoas que praticaram até crimes e coisas que você vai ter que ouvir, sabe? E é complicado, é muito complicado. Tem duas opções, não atender mais, tá? Porque existe o sigilo médico-paciente, você vai virar para frente, é um contrato, e você está dentro da lei, sabe? Quando ele senta aqui, ele senta confiando que ele está protegido na lei, ele está protegido na lei mesmo. Entendeu? Tá bom? Então, tem que ter ética na psicanálise, entendendo que a ética pressupõe o princípio que você é médico da alma e não julgador da alma. Você não julga a alma. Médico vem da palavra de curar ou de trazer o remédio. Não curar é uma utopia. A psicanálise não cura ninguém. Ela não propõe a cura de ninguém. Ela propõe o remédio, você sendo o seu próprio remédio. E você pode se curar ou não. Nunca prometa cura para o seu paciente. Mas você pode deixar ele com esperança, dizendo para ele que ele é a sua própria cura. Porque às vezes ele se adoeceu. E ele pode se curar. Tá bom? Lembra da nossa última aula sobre a clínica da clínica psicossomática? Vocês lembram, né? Quando a mente adoece, o corpo adoece junto. Então, ele está com a alma doente.
Logo, ele é a própria cura dele, porque ele adoeceu porque a alma adoeceu primeiro. E às vezes o corpo adoece, adoece a mente. Curando o corpo, a mente cura. Então, tá bom? Então nós vimos aí que nós temos que deixar bem claro que o mal está inerente na condição humana. A condição humana caída que nós estamos, inclinada para o mal, é inerente, é parceiro da vida humana. E eu não tenho como me aborrecer ou me enfurecer contra isso. Eu tenho que aprender a lidar com isso e ir vencendo cada mal no seu